Bom, vamos então à análise do lançamento de projéteis, né? Vamos tentar aí ver uma forma mais simples, de repente, ou tentar entender o que é, como é esse fenômeno, né? E como nós podemos usar as equações. Que muitas vezes a gente vê que as equações do lançamento de projéteis, né? Lançamento horizontal, o pessoal se confunde porque tem muita fórmula. Porque na verdade os livros colocam a fórmula, muitas das fórmulas prontas, né? Tipo assim, decora isso pro aluno, né? Mas a partir do momento que você entende o problema, você não precisa ficar decorando as fórmulas. Claro, tem fórmula para o alcance, tem fórmula para tudo. Tem fórmula para a altura máxima, tem fórmula para o tempo até chegar na altura máxima, tem fórmula para o tempo até voltar ao ponto de lançamento. Eles vão encontrar fórmula para tudo. Você pode também decorar essas fórmulas todas. Mas se você entender o problema, você não precisa se preocupar com as fórmulas. Se você souber trabalhar com os problemas, acabou. Você esquece aquelas formulinhas que são colocadas e você trabalha com as fórmulas normais. Quando eu digo fórmulas normais, foram da onde aquelas que eles colocaram nasceram. Que são fórmulas que, teoricamente, você já conhece. Porque o lançamento de projéteis, na verdade, é um movimento, são dois movimentos que você já conhece. E teoricamente você já fez vários exercícios relacionados ao movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Essa que é a grande questão. Então, como que a gente pode iniciar essa análise? Observe uma coisa. Vamos colocar um movimento, né? Um lançamento de projéteis, né? Nada mais né? Que de repente vamos analisar um canhão, né? Sei lá. Canhão aqui. Né? Aqui, dizer que é o solo. E vou lançar esse cara. Só que eu vou lançar ele obliquamente. Né? Poderia lançar ele verticalmente ou só na horizontal. Mas vou lançar ele obliquamente. Então, na verdade eu vou ter isso aqui. Quando ele lançar, o que eu observo experimentalmente? Eu observo isso. Eu observo esse movimento. Isso é observação. Eu sei que aqui é um campo gravitacional. Tem um campo gravitacional que está apontando para baixo. A gente sabe disso. Ok. Como que eu vou analisar então esse projétil nos vários instantes em que ele é lançado até o ponto que ele atinge o solo? Né? Então vamos analisar isso aí. Então olha só. Observe uma coisa. Se eu passar verticais, o que é verticais? Se eu pegar aqui, ó, não sei se verde vai adiantar, mas vamos botar aqui, ó. Por exemplo, no instante T1, vamos analisar, esquece horizontal. Vamos analisar só aqui na vertical. Vamos chamar assim, ó, no instante T1, o corpo se encontra aqui nesse ponto. No instante T2, ele se encontra aqui nesse ponto. No instante T3, ele se encontra aqui nesse ponto. Observa, ó, que na vertical, concorda que ele está subindo, né? Ou seja, eu poderia fazer essa análise toda aqui apenas numa única vertical. Que aí facilita a minha vida. Ó, no instante T1, ele está aqui, ó, nesse ponto. Ó, que é a altura em relação ao solo. Que é a mesma, né? A altura daqui até aqui, a altura daqui até aqui. No instante T2, ó, ele está aqui, ó. Mesma coisa, ó, a altura é a mesma. No instante T3, está aqui. E quando voltar, a mesma coisa. Então observa que esse movimento aqui, eu posso transferir a análise para cá, para esse eixo. Né? Que, para facilitar a minha vida, o que eu chamo de eixo vertical? Eu chamo de eixo Y. Então esse cara daqui é o meu eixo Y, que já está orientado para cima, naturalmente, porque esse corpo está subindo. E nota, lá do movimento uniformemente variado, do lançamento vertical, tem um vídeo.
ou da queda livre. Ó, a orientação da minha trajetória em Y está sendo para cima, contrário ao meu campo gravitacional que está apontando para baixo. Lembra que se eu for usar aquelas equações do MRUV ou do MRU, na verdade do MRUV, né, do MRU não, eu tenho que me lembrar que o G eu vou mudar de sinal. Justamente porque a orientação, naturalmente, ela está para cima porque o corpo está subindo. Então não tem por que eu colocar a orientação para baixo. Posso até fazer isso, mas é besteira. Então é conveniente para mim, mais fácil, colocar a orientação para cima. Beleza. Então observa. Então eu poderia analisar esses caras aqui somente, ó, esquecendo aqui, olhando só o eixo Y. Tudo bem. Agora eu vou dar uma pausa aqui para apagar isso daqui, já que já entendemos que a gente pode fazer essa análise no eixo Y. E vou fazer agora uma outra análise. Então, vou dar um break aí e vou voltar ao mesmo desenho. Bom, voltando ao mesmo desenho. Novamente, aquele lançamento oblíquo, né? Agora, olha só. Da mesma forma que eu fiz uma análise anterior, nota, ele está indo para cima, cada instante, só que ele está indo obliquamente. Eu analisei aqui. Mas concorda também que ele está indo para a direita? Ao mesmo tempo que ele está subindo, ele está indo para a direita. Então eu posso analisar o seguinte, ó. Posso passar aqui, ó, uma horizontal. No instante T1, ele está aqui, nesse ponto. Aí no instante T2, está aqui, ó. Isso daqui é horizontal, tá? No instante T3, tem numa outra horizontal. Ou seja, observa. Eu posso analisar aqui. Porque ele está distante do ponto de lançamento. Então, no instante T1, ele está aqui. No instante T2, ó, ele está com essa distância do ponto de lançamento. No instante T3, ele está aqui. E assim por diante. Ou seja, eu posso analisar esse movimento também aqui, na horizontal. Né? Então, ó, eu vou chamar essa horizontal de X. Eu estou acostumado a fazer isso no plano cartesiano. Né? Então, na verdade, o lançamento oblíquo é um movimento que ocorre em duas dimensões. Né? A gente viu na primeira parte anterior que eu posso analisar esse movimento no eixo Y. E, ao mesmo tempo, eu posso analisar esse movimento no eixo X. Pior, essa análise é independente uma da outra. Eu poderia só analisar esse cara no eixo Y. Poderia simplesmente, ó, qual é o instante que ele chegou na altura máxima? Eu analiso só aqui no eixo Y. Posso fazer essa análise. Qual é o instante que ele chegou, que ele voltou ao ponto de lançamento? Posso fazer só aqui. Só pegar os pontos, cada ponto relativo ao eixo Y aqui. A mesma coisa no eixo X. Né? Então, o que eu acabo de verificar é que, na verdade, eu necessito, em muitas situações, trabalhar com os dois eixos, já que o movimento ocorre tanto no eixo X quanto no eixo Y. Mais importante, eles são independentes. Posso analisar uma situação ou outra. Né? Só que em algumas situações, um vai depender do outro. E é por isso que é preciso conhecer as equações que regem esse movimento. Né? Beleza. Vamos apagar de novo para fazer uma outra análise. Novamente o lançamento, o nosso desenhozinho. E o que eu vou observar agora? Já colocando os eixos X e Y e analisando o movimento, eu verifico o seguinte. Que quando eu faço análise no eixo X, na horizontal, eu verifico que no mesmo intervalo de tempo, esse cara daqui, ele percorre sempre a mesma distância. Ó. No instante T1 ele está aqui, né, nesse ponto. Aí a projeção dele no eixo X está aqui. No instante T2 ele está aqui. No instante T3 ele está aqui. No instante T4 está aqui. Onde eu estou considerando esses intervalos de tempo iguais. Né? E o que eu verifico é justamente isso. Que a distância percorrida no mesmo intervalo de tempo, elas são sempre iguais aqui no eixo X. Ou seja, no eixo X, o movimento no eixo X, esse cara daqui percorre distâncias iguais em tempos iguais.
E que tipo de movimento é esse? Que um corpo percorre distâncias iguais em tempos iguais? A gente já sabe. É um movimento retilíneo uniforme. Ou seja, no eixo X, quando eu faço análise do movimento no eixo X, eu verifico que esse corpo no eixo X, ele se movimenta como se tivesse não, com velocidade constante no eixo X. Porque nota, se eu estou trabalhando agora, se esse cara é uma composição de movimentos, onde tem movimento no eixo X e no eixo Y, eu posso concluir então que existe uma componente da velocidade no eixo X e uma componente da velocidade no eixo Y. Né? Porque o vetor velocidade agora é isso aqui, ó. Ele está oblíquo. Isso é o vetor velocidade. Né? Ele está inclinado, formando um ângulo. Logo, existe uma componente da velocidade que está apontando no eixo X, está na direção X. Existe um componente que está na direção Y. Normal, decomposição de vetores. E se eu verifico que no eixo X o movimento é um movimento que ocorre percorrendo distâncias iguais em tempos iguais, eu sei que isso é um movimento retilíneo uniforme, eu posso concluir que a velocidade no eixo X é constante. Ou seja, no eixo X, o movimento satisfaz um MRU, que eu sei as equações. Já no eixo Y, o que eu verifico? Eu verifico o seguinte, aqui não vai dar, de repente não dá para ver direitinho, né? Já dá para ver mais ou menos, né? Aqui eu verifico o seguinte, esse cara não percorre distâncias iguais em tempos iguais. Na verdade, ele mostra um comportamento de desaceleração e de aumento de velocidade e diminuição de velocidade. Ou seja, aceleração e desaceleração. O que eu verifico é que quando ele está subindo, ele diminui de velocidade. Né? E se ele diminui, e quando ele está descendo, ele aumenta de velocidade. Ah, mas isso significa o quê? Não, significa que se ele aumenta ou diminui de velocidade, ele tem o quê? Aceleração. Porque se o corpo modifica sua velocidade, ele possui uma aceleração. Mas eu verifico, até experimentalmente, né, que essa variação de velocidade é constante no decorrer do tempo. Variação de velocidade constante no decorrer do tempo é aceleração constante. Ou seja, o movimento no eixo Y é um movimento que ocorre com aceleração constante. Que aceleração é essa? Aceleração da gravidade. Né? O corpo está imerso no campo gravitacional e a gente sabe que o campo gravitacional ele é vertical, para baixo, né? O G. Né? E contrário aqui à nossa orientação. Mas não importa, importa que existe uma aceleração da gravidade que é constante. Então eu já deveria até esperar isso. Né? Porque a aceleração é constante, logo é um MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Mas eu verifico isso. Ou seja, no eixo Y, o movimento ocorre com aceleração constante. Então no eixo Y, o movimento é retilíneo uniformemente variado. Quando está subindo, está desacelerando, porque ele está diminuindo de velocidade. A mesma ideia que a gente viu lá atrás, o que significa? Significa que na altura máxima, o que acontece? A velocidade é nula. Aqui é a mesma coisa, vale as mesmas leis. A velocidade é nula. Porque o corpo vai, desacelera, para, velocidade zero, depois volta. O tempo de subida é igual ao tempo de descida, mesma coisa. Ou seja, o tempo que esse cara chega para chegar até a altura máxima é o tempo que ele leva para sair da altura máxima e chegar ao solo. Então, nota, no eixo Y, o movimento retilíneo uniformemente variado, porque tem aceleração constante. No eixo X, o movimento retilíneo uniforme, porque não tem aceleração. E eu verifico que percorre distâncias iguais em tempos iguais, ou seja, velocidade constante, aceleração nula. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou escrever as equações para cada eixo, separadamente. Né? Eu posso escrever as equações tanto para o eixo Y quanto para o eixo X. Então, vamos agora partir para escrever essas equações do lançamento de projéteis.